Antes de elevarmos nossa voz em oração, vamos aquietar o coração e refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Quantas vezes nós, seres humanos, passamos a vida inteira correndo atrás de coisas que parecem importantes, mas que no fim não têm valor eterno? Trabalhamos, nos esforçamos, acumulamos bens, mas será que tudo isso realmente nos aproxima de Deus? Em Mateus 16:26, Jesus nos faz uma pergunta que atravessa gerações. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Essas palavras não são apenas uma reflexão filosófica, mas um alerta direto para mim e para você. De que adianta conquistar riquezas, fama ou reconhecimento se tudo isso acaba um dia? Você pode levantar impérios, deixar heranças e até ser lembrado por gerações, mas nenhum desses tesouros pode comprar a vida eterna. Nenhum deles pode lavar os pecados ou abrir as portas do céu. Por isso, precisamos aprender a valorizar o que é realmente precioso. Há um hino antigo que diz que é melhor ter Jesus do que prata ou ouro, mais valioso do que terras ou posses. Essa verdade ecoa até hoje. Cristo é o maior tesouro que alguém pode encontrar. E eu te pergunto, qual tem sido o seu maior tesouro? Onde está o seu coração? Se você crê que Jesus é o seu bem mais precioso, escreva nos comentários: glória a Deus, Jesus é meu tesouro. Muitos de nós costumamos valorizar aquilo que temos diante dos olhos: a família, os filhos, o trabalho construído com esforço, os bens que herdamos dos nossos pais ou avós. São coisas preciosas, sim, porque representam amor, dedicação e memórias que carregamos no coração. Mas mesmo essas coisas tão valiosas não podem garantir a nossa eternidade. Quando paramos para pensar sobre a vida após a morte, percebemos que nenhum patrimônio, nenhum título, nenhuma conquista humana pode nos dar a salvação. A verdade é simples e poderosa. Apenas Jesus Cristo pode salvar a nossa alma. Ele é o único que pode nos sustentar quando passarmos pelo vale da sombra da morte. O único que pode nos dar paz quando tudo ao redor parece desmoronar. Por isso, a maior pergunta que alguém pode se fazer não é: quanto eu conquistei nesta vida? Mas sim: eu já entreguei meu coração a Jesus? Porque se você tem Cristo, ainda que perca tudo nesta terra, continua sendo mais rico que qualquer milionário. O apóstolo Paulo entendeu isso e declarou em Filipenses 3:8: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele reconheceu que nada se compara à experiência de caminhar com Cristo diariamente. E você já escolheu colocar Jesus como prioridade absoluta na sua vida? Se essa palavra falou com você, comente: eu creio em Jesus como meu maior tesouro. A verdade é que Jesus não apenas nos oferece a salvação eterna, mas também nos dá a promessa de sua presença constante. Em João 6:37, ele declarou: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Que palavra poderosa! O Filho de Deus nos recebe de braços abertos e jamais nos abandona. Essa promessa ecoa também em Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Pense na profundidade disso. Tudo na vida pode mudar. O dinheiro pode acabar, os amigos podem se afastar, até mesmo a família pode falhar. Mas Cristo permanece fiel. Talvez você já tenha vivido momentos em que tudo parecia escapar do seu controle. Pode ter perdido oportunidades, recursos ou até pessoas queridas. E ainda assim, se você tinha Jesus, não estava vazio. Porque quando temos Cristo, temos esperança, temos força, temos amor que não se esgota. Essa é a verdadeira segurança que o mundo não pode oferecer. Mesmo que todas as portas se fechem, a porta de Cristo nunca se fecha para aquele que nele confia. E mesmo que tudo se perca, se temos a presença do Senhor,
já possuímos mais do que tudo que o mundo pode nos dar. Então lembre-se, você pode até perder o que é passageiro, mas jamais perderá aquele que é eterno. Se você confia nessa promessa, escreva nos comentários: Jesus nunca me deixará. É por isso que muitos servos de Deus ao longo da história puderam declarar com ousadia: prefiro ter Jesus do que prata ou ouro. Porque a riqueza não pode amar, não pode perdoar, não pode levantar alguém quando está caído. Mas Jesus pode. Ele nos amou quando ainda estávamos perdidos, nos escolheu quando não merecíamos e entregou a sua própria vida para nos salvar. Nenhum tesouro terreno é capaz de se comparar a esse amor. Pense por um instante. Qual fortuna seria suficiente para comprar a paz que Cristo dá ao coração? Qual império poderia trazer o perdão dos pecados? Nenhum. O salmista nos lembra em Salmos 34:10. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Até os mais fortes e poderosos podem falhar, mas quem busca o Senhor encontra plenitude e satisfação. O mundo insiste em nos empurrar para a corrida desenfreada por status, posses e reconhecimento. Porém, a palavra de Deus nos convida a parar e olhar para o que realmente importa: o relacionamento com Cristo. Tudo que é material se desgasta, enferruja, se perde com o tempo. Mas o que vem de Deus é eterno, imutável e incorruptível. E por isso, quando temos Jesus, temos o maior tesouro que alguém pode carregar. Se você reconhece que Jesus é maior do que todo ouro e prata, declare nos comentários: Jesus é meu maior bem. Jesus nos ensina em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essa é uma chave espiritual profunda. O coração humano sempre segue aquilo que considera mais importante. Se o nosso tesouro está nas riquezas, nosso coração estará preso a elas. Se está na fama, viveremos escravos da opinião alheia. Mas, se o nosso tesouro está em Cristo, nosso coração viverá em liberdade. É por isso que precisamos avaliar constantemente: o que tem ocupado o centro da minha vida, o que mais me preocupa, me consome e direciona as minhas escolhas. Muitas vezes colocamos o trabalho, a busca por dinheiro ou até relacionamentos acima de Deus, sem perceber. Mas tudo isso é passageiro. Não é errado querer crescer, trabalhar ou conquistar. O problema é quando essas coisas assumem o lugar que pertence somente ao Senhor. A Bíblia deixa claro que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Deus não ignora as nossas necessidades. Ele sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Mas Ele deseja que o nosso coração esteja firmado nele, e não em coisas que podem desaparecer de um dia para o outro. Se o seu coração estiver em Cristo, você nunca ficará vazio, porque Ele é a fonte inesgotável da vida. Talvez você já tenha experimentado perdas na vida. A perda de um emprego, de bens materiais, de oportunidades que pareciam seguras. Talvez até tenha perdido alguém muito amado. Essas dores deixam marcas profundas e é natural sentir tristeza. Mas existe uma verdade que consola o coração. Mesmo quando tudo se vai, se temos Jesus, ainda temos tudo o que realmente importa. O apóstolo Paulo declarou em Romanos 8:38-39 que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente ou o futuro, nada pode nos afastar do Senhor. Isso significa que, em meio à dor e às perdas, existe uma certeza inabalável. O amor de Cristo continua firme sobre a sua vida. O mundo pode até nos roubar coisas externas, mas não pode roubar a paz que vem de Cristo. Não pode roubar a vida eterna que já foi nos dada. Não pode roubar a presença do Espírito Santo que habita em nós. É por isso que podemos descansar, mesmo nas tempestades.
porque sabemos que o barco da nossa vida não está à deriva. Ele está nas mãos do Mestre que acalmou o mar da Galileia e que ainda hoje tem poder para acalmar os ventos que sopram contra nós. Se você tem Jesus, pode se levantar todos os dias e dizer: ainda que eu perca tudo, continuo sendo abençoado, porque Cristo é suficiente para mim. Quando olhamos para a vida cristã, percebemos que não somos chamados para viver sem dificuldades. Jesus mesmo disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que as lutas fazem parte do caminho, mas não precisamos enfrentá-las sozinhos. Cristo é o nosso refúgio seguro. Ele é a fortaleza que sustenta quando sentimos que não temos mais forças. O salmista escreveu em Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não é um Deus distante, que observa de longe. Ele é um Pai presente, que se inclina para ouvir o clamor dos seus filhos. Quantas vezes, em meio às lágrimas, você sentiu paz sem entender de onde ela vinha? Essa paz é o abraço de Cristo. Quantas vezes você estava prestes a desistir e, de repente, uma nova força surgiu dentro de você? Esse vigor é o Espírito Santo renovando a sua fé. Quando entendemos isso, passamos a encarar as batalhas de outra forma. Não como derrotados, mas como mais que vencedores, porque sabemos que não lutamos sozinhos. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia caminha conosco em cada passo. E assim podemos descansar. Ainda que os ventos soprem forte, ainda que o coração esteja apertado, Jesus continua no controle. Jesus nos ensina em Mateus 6:19-20, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Essa palavra nos mostra que tudo o que é terreno é passageiro, mas o que fazemos para a glória de Deus permanece para sempre. Muitas pessoas passam a vida inteira ajuntando bens, acumulando conquistas e status, mas esquecem de investir no que tem valor eterno. Ajudar alguém necessitado, perdoar quem nos feriu, semear amor, compartilhar o Evangelho, orar pelos outros. Tudo isso são tesouros que permanecem diante de Deus. Não é errado conquistar coisas nesta vida, mas é uma tolice viver como se isso fosse tudo, porque um dia vamos deixar tudo para trás. Nenhum carro, nenhuma casa, nenhum bem material poderá nos acompanhar no encontro com o Senhor. O que seguirá conosco será a fé que vivemos, as sementes que plantamos e a nossa entrega a Cristo. Quando guardamos tesouros no céu, vivemos mais leves, porque não dependemos do que é instável. Vivemos com esperança, porque sabemos que a recompensa de Deus é eterna. Então, hoje, é tempo de alinhar o coração com essa verdade. O maior investimento que podemos fazer é viver para Cristo e para o reino dos céus. A caminhada cristã não é feita apenas de vitórias visíveis. Há momentos em que tropeçamos, em que falhamos, em que nos sentimos fracos diante das tentações e das pressões da vida. Mas mesmo nesses instantes, a mão de Deus continua estendida para nos sustentar. O salmista declarou em Salmos 37, 23, 24, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Essa é a certeza que enche o coração de esperança. Ainda que eu caia, não permanecerei no chão, porque o Senhor me levanta. Quantas vezes você já se sentiu sem forças para continuar? E mesmo assim, algo dentro de você dizia, levanta, ainda não acabou. Esse algo era o Espírito Santo te fortalecendo. A verdade é que não caminhamos pela nossa própria força, mas pelo poder de Deus que opera em nós. Quando entendemos que é Ele quem nos sustenta, paramos de viver em medo.
Sabemos que podemos até enfrentar derrotas temporárias, mas a vitória final já foi garantida na cruz. E por isso seguimos confiantes, sabendo que a mão de Deus nunca falha. Se hoje você se sente fraco, lembre-se, não é o fim. O Senhor é quem te levanta e te faz prosseguir. Diante de tudo o que refletimos, só existe uma resposta verdadeira: entregar nossa vida totalmente a Jesus. Ele é o único que pode nos dar paz no presente e esperança para a eternidade. Ele é o tesouro mais precioso que alguém pode possuir, e nada neste mundo pode se comparar ao privilégio de andar com Ele. O apóstolo Paulo declarou em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa deve ser a nossa declaração diária: viver para Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Talvez você não tenha riquezas, talvez não tenha a saúde perfeita, talvez tenha orações ainda não respondidas. Mas se você tem Jesus, já tem o essencial. Ele é a sua paz, a sua força, a sua rocha eterna. Ele é o amigo que nunca abandona, o socorro que nunca falha, o Rei que reina para sempre. Então hoje, escolha declarar com fé: prefiro ter Jesus do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Ele é meu Senhor, meu Salvador, meu maior tesouro. E agora, vamos encerrar em oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Reconheço que és meu único Salvador, meu bem mais precioso. Guia-me em todos os meus passos. Sustenta-me nas lutas e firma meu coração em Ti. Que eu viva cada dia com os olhos voltados para o céu, guardando tesouros eternos em Tua presença. Em Teu nome eu oro. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: Amém, Jesus é meu tesouro eterno.